Gravando mais uma aula aqui no meu canal, me chamo Caio, sejam muito bem-vindos. Nessa aula daqui a gente vai falar sobre contração muscular, tá? É uma continuação das aulas passadas, eu dei uma aula sobre potencial de membrana, potencial de ação e agora vai ser de contração. Já dando spoiler da próxima aula, eu vou falar sobre junção neuromuscular na próxima aula e na outra aula eu vou falar sobre contração do músculo liso, tá? Da musculatura lisa. Aqui eu vou falar sobre a esquelética, tá? Já vai deixando o like para me ajudar. E outra coisa, aqui na descrição tem um roteiro dessa aula, se você quiser estudar depois da aula ou revisar depois, tá? Inclusive tem as instruções de como estudar por esse roteiro, eu já coloquei lá. Mas agora, sem enrolação, porque o seu tempo é precioso, bora para a aula. Vamos lá. Organização da fibra muscular. Primeira coisa, para a gente entender como é que contrai, a gente tem que entender como é que ele se organiza, né? Como é que ele tá, o que é, na verdade, como é que ele está situado. Então vamos lá. No músculo esquelético, por exemplo, um bíceps aqui, ó. No músculo esquelético, no bíceps, ele é composto de fibras musculares. Todo mundo sabe disso, né? As fibras musculares, o meu bíceps, por exemplo, tem um emaranhado de fibras musculares juntas. E Caio, o que compõe, do que é feito essas fibras musculares? Bom, primeira coisa, você tem que entender o quê? O que reveste, né, o que dá o formato assim, da fibra muscular é uma membrana chamada sarcolema. Então, na fibra muscular que está presente no bíceps, eu tenho o sarcolema, que é a membrana fina que envolve a fibra muscular. Dentro do sarcolema, ou seja, dentro da fibra muscular, eu tenho as miofibrilas. E nas miofibrilas eu vou ter a famosa actina e miosina. Tá? Lembra do ensino médio, actina e miosina faz a contração muscular? Então, elas estão dentro da miofibrila. Elas são na verdade, elas compõem a miofibrila, tá? Que está dentro da fibra muscular, que está dentro do músculo esquelético. Tá? Então, olha só. A actina e miosina, elas estão aqui, ó. Pá. Estão aqui. Para ficar mais didático, quem que é actina e quem que é miosina? A actina, aqui, ó, nesse desenho que fica mais claro, são esses filamentos aqui, ó, mais externos, né? Mais externos, enquanto a miosina é esse filamento aqui do meio, tá? Então eu tenho miosinas aqui no meio e actinas, né, mais no canto. O que acontece? Já dando uma introdução do processo, como é que ocorre essa contração muscular? Então aqui, ó, eu tenho actina e miosina que compõem as miofibrilas, que elas fazem? Quando inicia o processo, que eu vou explicar daqui a pouquinho como é que é o processo, a miosina, ela vai puxando a actina, né, ó, para ela, pá, vai puxando a actina para ela. E puxando a actina para ela, você aproxima, move toda, imagina que você move toda essa actina para ela, né, para a direita, esse aqui para a esquerda, você aproxima um filamento de actina um do outro. Você está contraindo todo o músculo, entendeu? Mas igual eu falei, eu vou explicar mais sobre o processo daqui a pouco. Olha só. Tá, actina e miosina. Só dando um panorama da organização. Olha só. As miofibrilas, a gente fala que ela é composta por sarcômeros, que é como se fosse um monômero das miofibrilas, né? Um monômero de miofibrila. O monômero, né, o sarcômero, a gente delimita ele, né, entre linhas Z. Ou seja, o sarcômero, né, é a unidade contrátil que é composto entre linhas Z. Então, entre duas linhas Z adjacentes, a gente tem um sarcômero. O sarcômero, a gente divide ele em bandas. A gente tem duas bandas. Quais são as duas bandas? A gente tem a banda A, tá? A banda A, ó, é até onde a miosina vai. Então, seria até aqui, ó. Se você percebeu, né, vamos pensar assim, pá, tá, aqui é a banda A. A banda A, ela é composta tanto de actina quanto de miosina. Você concorda comigo? Né? Porque aqui eu tenho a actina, ó, que é esse de fora aqui, e aqui no meio eu tenho a miosina, tá? E eu tenho duas outras bandas. Quais são elas? As bandas Is, né? Só que as bandas Is, elas são compostas só por actina, que aqui eu tenho só actina. Entenderam? Tá, e a linha Z aqui, ó, é entre duas unidades contráteis, tá? Então aqui seria a linha Z, por exemplo. Então o sarcômero, ele tem duas bandas Is e uma banda A, tá? Vamos lá, vamos continuar. Só dando mais um panorama, né? A gente vai ter o retículo sarcoplasmático, né? Em volta das miofibrilas, que vai ser importante para armazenar cálcio, daqui a pouco eu explico por quê. E eu vou ter também, ó, sarcoplasma, que é como se fosse um citoplasma só aqui dessa parte de músculo, entendeu? Inclusive, uma curiosidade aqui é no sarcoplasma que a creatina atua, que a creatina faz o seu papel, tá? Vamos lá.
Caio, como é que ele vai contrair? Né? Como é que vai ter o processo contrátil? Vamos dar um zoom nisso aqui, ó. Nessa junção aqui, ó, da actina com a miosina. Eu falei para vocês que a miosina vai puxar a actina para ela. Como é que ela faz isso? Olha só. A miosina, que é a parte do meio, né? A actina são as externas mais fininhas. Ela vai ter meio que uma cabecinha aqui, ó. Né? Ela vai ter meio que uma cabecinha aqui. Que a gente chama de pontes cruzadas. Tá? Então, a miosina, os filamentos de miosina, elas têm as pontes cruzadas, são as cabecinhas para fora. Essas pontes cruzadas, né, elas têm muita atração pelos filamentos de actina. Mais especificamente, eu tenho uns pontos no filamento de actina. Lembra? Filamento de actina que é essa parte externa aqui. Eu só dei um zoom aqui. Tá? Esses filamentos de actina, eles têm os sítios de ligação da miosina. E esses sítios da ligação de miosina, eles têm muita atração com a miosina. Muita mesmo, tá? Então, na teoria, né, era para essa cabeça da miosina aqui, essa ponte cruzada, se ligar aqui fortemente, né, e puxar. Só que, o que não deixa? O que não deixa, Caio? A tropomiosina, que está em inglês, mas é tropomiosina, aqui, ó, para ficar mais claro, ó, tropomiosina, que são os filamentos, né? São moléculas de tropomiosina, na verdade. Eles meio que tampam o sítio de ativação para miosina não se ligar. Então, Caio, tá, a gente tem a miosina e a actina. Por que se a miosina tem muita atração pela actina, por que toda hora a gente não está contraindo? Né? Justamente porque o quê? Num sistema sem contração, né, quando a gente não está contraindo, a tropomiosina está tampando o sítio, né, de ligação. Então, não tem essa ligação. Tá? Então, isso aqui, ó, sem contração. Tá? A tropomiosina está lá tampando o local de ligação. Tá. Na tropomiosina, né, nas moléculas de tropomiosina, que aliás são uma das maiores proteínas do corpo, tá? A gente tem a tropomina. E ela vai ser crucial para você entender como é que ocorre esse processo de contração. É o seguinte. Basicamente é o seguinte. Para contrair, eu tenho que fazer essa ponte cruzada aqui e se ligar no sítio ativo. Então eu tenho que tirar a tropomiosina de lugar. Eu tenho que deixá-la de lado. Aí vem o papel da tropomina. O que a tropomina vai fazer? O que a tropomina vai fazer? É o seguinte. A tropomina, na presença do cálcio, né, ela vai tirar a tropomiosina de lugar. Então, na presença do cálcio, a tropomina, né, vai puxar a tropomiosina de lugar, fazendo com que essa ponte cruzada consiga se ligar no sítio de ligação. Tá? Caio, tá, mas onde vai surgir o cálcio? Né? Da onde vai surgir o cálcio? Aí que eu vou explicar agora. Então, isso só vai acontecer, né, quando a gente tem uma contração. Aí, você tem que entender um negócio. Como é que funciona a contração? Né? Primeira coisa, a gente tem que mandar um sinal para o músculo contrair. Né? E esse é o papel da junção neuromuscular. Vai ter uma aula só sobre isso, que é um assunto mais complexo, mas dando um panorama geral é o seguinte. O potencial de ação vai chegar pelo nervo, né? Vai chegar lá na fibra e vai ativar, né? Vai ativar a saída de cálcio do retículo sarcoplasmático para a fibra, para fora da fibra. E esse cálcio, né? Esse cálcio que vai sair aqui, ó, vai puxar a tropomina de lugar, o que vai descobrir a tropomiosina, né? Permitindo a ligação da actina. Relembrando, tá? Vai chegar um potencial de ação, vai ter um processo no meio inteiro que eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Que é esse processo, aqui eu coloquei bem resumido, mas eu vou explicar o processo melhor no próximo vídeo rápido também, tá? Vai liberar cálcio e o cálcio vai puxar a tropomina e junto com ela vai puxar a tropomiosina e o filamento, né, a ponte cruzada vai conseguir se ligar na actina, tá? Vamos lá. Então eu coloquei aqui, ó, na presença de cálcio, a tropomina sofre uma mudança conformacional que puxa a molécula de tropomiosina e descobre o sítio de ligação. Descobrindo o sítio de ligação, lembra que eu falei que a miosina ela tem uma forte atração com a actina, né? A ponte cruzada tem uma forte atração com a actina, ela vai se ligar, né, no sítio de ligação. Quando ele se liga, quando
a miosina se liga à actina, né, ao sítio de ligação, vai ter um rearranjo das interações intermoleculares e a miosina ela vai meio que dobrar essa perninha. Então ela tem uma dobradiça aqui, ela vai dobrar essa perninha. Quando ela dobra a perninha, né, você percebe que ela vai puxar a actina para um lado. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho filamento de actina, né? E aqui eu tenho lá a miosina, né? A miosina, quando ela se liga, ela vai puxar a actina para um lado. Vamos voltar aqui. Puxando a actina para um lado, ela vai aproximar uma actina da outra. Então as miosinas vão lá puxando, né, as duas fitas de actina, e elas vão aproximar uma actina da outra. Pô, se eu fizer isso, né, se todos os sarcômeros fizerem isso, né, no total do músculo, o músculo também vai contrair. Então daí que vem a contração, né? É a miosina, a cabeça da miosina, a ponte cruzada, puxando a actina para um lado, tá? Então vamos lá, de novo. Eu não te permiti essa ligação porque eu tinha a tropomiosina impedindo. O cálcio vai se ligar à tropomina, vai tirar a tropomiosina e a miosina vai se ligar na actina e vai puxar ela. Aí hoje a gente tem a contração. Tá, puxou ela, né? Ela vai se desligar daquele ponto e vai para outro ponto que ela pode puxar mais, entendeu? Então, por exemplo, ela veio aqui, ó, e puxou a actina para cá. Ela vai se desligar, ligar em outro ponto da actina e vai puxar ela mais para cá. Tá? Aí vai depender do estímulo, vai depender do tipo de contração. Ah, não, contrair tudo, né? Aí vai puxar mais vezes, entendeu? Aí eu coloquei aqui, ó, após a inclinação, a cabeça se separa automaticamente do sítio ativo e volta ao normal, podendo se contrair de novo, né? Podendo fazer o processo de novo. Só que tem um negócio. Vamos voltar para as aulas de física aqui. Do ensino médio. Vamos lá. Fazendo isso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um trabalho. Né? Por quê? Porque contraindo, eu estou exercendo uma força. Né? Para exercer uma força, eu tenho que fazer trabalho. Trabalho é energia. Né? Então, eu preciso de energia para fazer essa força. Caio, da onde ele tirou essa energia? Da onde que a miosina tirou essa energia de conseguir puxar? Né? Porra, como? Né? Então, para esse processo acontecer, a cabeça da miosina, ela tem uma enzima chamada ATPase. Né? O que ela faz? Opa, quase derrubei o microfone. Ela pega o ATP, que é a nossa fonte de energia, né, química, ela vai quebrar o ATP e armazenar essa energia naquele braço, naquela dobradiça. Né? Então ela pega o ATP, quebra ele, armazena na dobradiça e ela vai... armazenando na dobradiça. Ela vai se ligar na actina. Essa energia armazenada do ATP, ela vai usar para puxar. Então não é que essa força vem do nada. Não, ela vem da energia que o ATP promoveu. Ou seja, vamos voltar para a física. Ele acabou de converter energia química do ATP, da ligação de fosfato entre dois fosfatos, né, em energia mecânica, em trabalho, porque ele converteu isso, né, em movimento. Então, o músculo é uma máquina que transforma, né, na verdade, o sarcômero, a actina e miosina é uma máquina que transforma a energia química do ATP em trabalho, em energia mecânica. Né? Voltando aqui, ó, coloquei aqui, ó, a energia, perdão, ó, a gente vai transformar a energia química em trabalho, na energia mecânica, e na cabeça dela que ela vai ter essa ATPase que vai conseguir tirar a energia da ATP. Tá? Mas lembra que ela vai armazenar essa energia, a miosina consegue armazenar essa energia, tipo uma energia potencial elástica, né? Para que ela consiga liberar quando ela for contrair. Tá? Aí lembra, soltou aqui, ó, eu fiz uma contração, né? Eu fiz uma passagem, né? Quando ele solta, ele precisa quebrar outro ATP para repetir o processo. Tá? Não é que a energia vem do nada, ela vem do ATP. Tá? Então é assim que ocorre a contração muscular. Tá? Faltou o processo de junção neuromuscular, de como chega o estímulo, mas isso vai ser outra aula. Não queria que essa aula ficasse muito grande. Tá? Mas basicamente é isso. Essa aula foi isso. Tá? Vai continuar. Tem uma próxima aula de junção neuromuscular e a outra aula vai ser de contração do músculo liso. Mas essa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Tá? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal se não for inscrito. E me siga no Instagram @espercaio. Lá eu posto conteúdos e dicas. Tá? E é isso. Até a próxima aula.